Dica de número 2. Vamos falar hoje aqui sobre um assunto que é considerado uma das 3 principais razões da maioria dos divórcios. Nós estamos falando do ciúme. Ciúme. Vamos lá. Quando você sente aquela raiva que a pessoa ao seu lado flertou com alguém, ficou dando em cima de alguém, ou entreteu uma conversa de uma outra mulher ou de um outro homem, e você se sentiu desrespeitado, desrespeitada. Aquela raiva que fez você sentir vontade de desaparecer, de sumir, ou então de avançar no pescoço do seu marido, da sua esposa e da outra pessoa que causou o problema também. Muito bem. Vamos então falar sobre isso. Quando a gente fala de ciúme, nós estamos falando dos dois lados. A gente tem que falar dos dois lados, né? É a pessoa que, primeiro, que provoca o ciúme. A pessoa que provoca o ciúme, muitas vezes, ela o faz por atos de indiscrição. Quer dizer, digamos, o homem, ele, mesmo sendo casado, mesmo estando num relacionamento, ele às vezes vai e é muito íntimo com uma outra mulher, né? Aí provoca na esposa, na companheira dele, um ciúme, por causa da maneira que ele age com outras mulheres. Ele gosta da atenção que ele tem. A mulher, ela sabe muito bem fazer isso, né? Esse trabalho de ser carinhosa, graciosa e dar atenção. E muitos maridos já têm isso em casa. Só que eles pensam que podem ter na rua também, né? Uhum. E aí o que acontece? A mulher dele se sente mais uma mulher na vida dele. Isso é a pior coisa para a esposa sentir. Porque a mulher, quando você casa com uma pessoa, você assim automaticamente já se acha exclusiva para aquela pessoa e aquela pessoa exclusiva para você. Vocês dois pertencem um ao outro. Então, quando você começa a colocar outras pessoas como se você tivesse interessado na conversa com outras mulheres, né, no caso, vamos dizer o homem. O homem gosta, ele tem uma esposa em casa, mas ele gosta também de conversar muito com as mulheres, de ficar brincando com elas, de ficar tocando nelas, de ficar dando muita atenção a elas. A esposa, ela não está errada, Renato. E eu acho que é injusto a gente falar que ela não deve ter ciúme, porque ela se sente mais uma na vida dele, porque a atenção que ele dá para ela, às vezes até menos do que ele dá para outras mulheres. Quer dizer, ela perde aquele senso de exclusividade. Ela acha-se apenas uma Ela mais. fica sentindo como se ela fosse só para a mulher em casa, mas na rua ele já tem as outras dele, quer dizer, Só para casada. varrer, limpar, lavar a cueca dele, mas na Isso hora da alegria, do prazer, ele tem outras mulheres também. não é que ela não quer que ele tenha amigos ou amigas. O problema é que ela perde essa exclusividade. O Renato, ele pode conversar com outras mulheres, quando está comigo, ele conversa com outras mulheres. Ele não tem problema. Agora, se ele conversa mais com as outras mulheres do que comigo, aí ele vai ter um problema. A gente pode ser muito bem casado e eu sei que ele não vai me trair. E nós tínhamos esse problema no Mas início, né? é inaceitável. Eu acho que o homem deve saber disso. Então, e a mulher também, porque com certeza tem o outro lado também da mulher, do homem ter ciúmes da mulher que gosta de ficar, né, dando bola para outros homens. Eu acho que a pessoa que provoca, ela tem que entender também o lado da pessoa que tem ciúmes. É claro que nem todos os ciúmes têm razão, né? Mas nós estamos falando aqui de pessoas que realmente provocam. Às vezes nem querendo, né? Como eu falei, no início do nosso casamento, a minha maneira de ser antes de conhecer a Cristiane era
diferente. Eu não pensava que ter uma amizade com outras mulheres iria causar um problema no meu relacionamento. Então, eu me casei com a Cristiane e continuei sendo como eu era solteiro, sempre muito amigo, muito aberto com outras mulheres. Não de maneira ruim ou intencional para machucar ou ferir a Cristiane. Mas, como ela falou, aquilo fazia ela sentir como apenas mais uma mulher. Às vezes acontecia até de eu falar para outras mulheres assuntos que eu não falava para a Cristiane. Então isso é claro, e depois caiu no ouvido dela. É claro que sempre essas coisas têm um jeito de achar o ouvido da pessoa que tem o ciúme. Então não era apropriado, por isso que eu falei que o provocador do ciúme, ele normalmente provoca o ciúme porque ele tem alguns atos de indiscrição e muitas vezes não é nem porque ele quer, às vezes é por causa da natureza. Você casou com um homem que estava acostumado a ter muitas amigas. Ou uma mulher que ela sempre viveu no meio dos homens. Ela talvez foi filha única no meio de um monte de irmão. Ou no trabalho dela, ela sempre teve que lidar com homens. E saía para tomar um café, saía para o bar, saía para isso, para aquilo. E até hoje, depois de casada, ela não tem problema de conversar com homem e tudo mal, e tudo mais. Agora, nós não estamos falando que você nunca vai poder conversar. Mesmo na situação de trabalho, porque hoje em dia no local de trabalho, que diga-se de passagem, o local número 1 de traições é o local de trabalho, só aí você já deve tomar cuidado, né? Seja qual for a sua situação. Então, às vezes no local de trabalho, você, homem, tem que lidar com muitas mulheres. E vice-versa, às vezes a mulher tem que lidar com muitos homens. Não há problema quanto a isso. Nós vivemos num mundo de seres humanos, homens e mulheres. O problema está quando você começa a tratar de assuntos pessoais e fora do trabalho com aquela pessoa que é simplesmente um colega ou uma colega. Aí sim, aí começa a acontecer coisas indevidas, indiscretas. E você não precisa estar intencionado a alguma coisa errada, né? Você pode estar com uma intenção ótima, você só está sendo um amigo. Só que a pessoa que você está ali sendo amigo dela, ela não entende assim. Então é esse outra razão de É o muitas outro lado do esposas, ciúme, né, que tem ciúme. Por quê? Porque elas pensam assim, não é que ele vai me trair, mas eu sei que se a mulher quiser, ela pode fazê-lo cair sem ele mesmo ver. É preciso uma mulher para conhecer outra. Exatamente, a mulher, quando ela quer, ela vai atrás. Nós sabemos isso, né? E o homem, Renato, infelizmente, pensa que ele é o super-herói, né? O super-homem Confia que demais. nunca vai deixar. Não, né? eu posso fazer o que for porque eu sou muito forte, eu nunca vou cair na dela. Eu sei o que eu estou fazendo, enfim, a minha intenção não é ruim, eu estava só querendo ajudar, é só amizade. Então ele confia demais. E quando ele vai se dar conta, ele pode até mesmo já estar dando um beijo ou estar na cama com aquela outra mulher. E a mulher também é assim, viu? Hoje em dia. Porque o que não falta hoje em dia é mulher mal amada. Uhum. E muitos homens espertos, os homens solteiros e até casados, espertos, eles sabem identificar a mulher mal amada. Então eles chegam com o famoso chaveco no ouvido da mulher casada, que não recebe às vezes a atenção do marido, então ele vem e entra naquela brecha, naquele buraco que o marido está deixando. E ela também pode cair nisso daí. Ela também pode cair. Ou estou errado? Não, com certeza. Ela pode cair nisso daí também. Então, não é nem o homem nem a mulher deve confiar demais em si mesmo. Né? Achar, não vou, eu sou casado, não vou cair. Não, nós não podemos confiar demais em nós mesmos. Né? Então, às vezes, a mulher, não é que ela não confia no homem, no marido, ela não confia na outra mulher. E, às vezes, não é que o homem não confia na mulher, ele não confia no outro homem. Porque todos nós sabemos, conhecemos a nossa própria espécie. Tá? Então, agora, o lado da pessoa que sente o ciúme, também tem um outro ponto a falar aqui. É que a pessoa que sente o ciúme, ela tem que tomar cuidado como que ela traz o assunto. Por quê? Porque normalmente a pessoa que é ciumenta, ou que tem o ciúme, ela, claro, o ciúme machuca muito.
Então é incompreensível que quando a pessoa manifesta o ciúme, ela está ferida. E como ela está ferida, ela vai falar num tom acusatório, ela vai falar de uma maneira que já vai acusando, como se o culpado realmente fosse culpado. E às vezes não é que foi culpado, o ato de indiscrição dele, como eu falei anteriormente, às vezes foi simplesmente porque é a maneira dele ser. Não estou falando que é correta, mas é a maneira dele ser. Ele não teve a intenção de provocar o ciúme. Então, aí, quando a mulher ou o homem traz aquela acusação sem uma prova, ou sem a pessoa que causou o ciúme ter tido a intenção de ferir, então aí começa aquela coisa: poxa, mas você está me acusando de uma coisa, como é que você sabe? Você não estava no meu lugar, eu não tinha intenção nenhuma. E realmente, às vezes, a pessoa não teve intenção. Mas a maneira que foi trazido o assunto foi acusatório. Aí, ao invés de resolver o problema do ciúme, um fica na defensiva e o outro fica na acusação. Então não resolve nada. Então, quer dizer, normalmente a gente aconselha que no caso de ciúmes, o casal aplique a regra dos três. Qual é a regra dos três? A regra dos três é como no futebol, como o juiz de futebol. O juiz de futebol, se um jogador faz uma falta, primeiro ele recebe um aviso verbal. O juiz fala, ó, pega leve. Ele dá um aviso verbal. Então, se você teve uma situação de ciúme no seu relacionamento, você deve chegar para a pessoa que causou o ciúme, o seu marido, a sua esposa, e sem emoção, sem expressar, sem acusar de uma coisa que você não tem prova que aconteceu, você explicar, falar assim, olha, no momento certo, né, numa hora certa, você fala assim, olha, eu preferiria que você não fizesse isso, ou que você agisse diferente com outra mulher, com outras mulheres, ou no seu local de trabalho. Eu me sinto muito desconfortável e desrespeitada quando isso acontece. Talvez você não tenha intencionado isso, eu te entendo, mas eu estou te dizendo como eu me sinto quando você faz isso. Quer dizer, um aviso verbal, né? Primeiro. Se repetir, se o primeiro aviso não resolver, então o juiz vem dessa forma com mais convicção, ele tira o cartão amarelo e fala, ó, cartão amarelo para você, tô te avisando, hein? Não faça mais isso, que seja a última vez. Então, quer dizer, já é um segundo aviso mais enfático. Eu não vou aceitar isso, estou te avisando. Então, se houver uma segunda ocasião, então você vai levantar o assunto com um pouquinho mais de firmeza e mostrando, eu não vou aceitar isso. E se houver a terceira ocasião, aí sim ele tem que ir para a casinha do cachorro, né? Ou ela tem que ir para a casinha do cachorro. Tem que haver uma consequência. Isso quer dizer o seguinte, tem que haver uma consequência. O cartão vermelho no futebol quer dizer você é expulso do jogo e você vai ficar um jogo sem jogar. Então, há uma consequência para o jogador pensar, não, na próxima vez eu tenho que pegar leve. Né? E eu estava pensando aqui que às vezes a pessoa ela não explode, né? Mas ela fica ligando toda hora, fica querendo saber muita coisa, né? Isso aí, você que está sendo a vítima dessa investigação, você deve ajudar a pessoa, né? Porque a pessoa que, às vezes, o ciúme não é nem pelo fato que você fez alguma coisa errada. Às vezes, o ciúme dela vem de uma preocupação que ela tem, um medo. Ela viu isso em casa, né? Na infância dela, ela viu o pai traindo. Ou então, ela veio de um relacionamento que teve traição, né? Então, às vezes, a pessoa não precisa nem de razão, mas ela já tem ciúme, porque ela tem medo que aquilo aconteça com ela. É uma insegurança. Então, você que está tendo esse ciúme, você tem que lembrar daquela primeira dica que nós demos sobre a fé, de você crer nesse relacionamento. Quando há dúvida, então você acaba manipulando o relacionamento. Então, a primeira dica, volta lá naquele vídeo da primeira dica, tá? E você que está vendo que a sua esposa, o seu marido tem essas dúvidas todas, você tem que ajudar, contribua. Não fica só acusando a pessoa, criticando. Ajude a pessoa a vencer essas inseguranças, tá? Porque
Talvez você vai ter que ligar mais vezes para ela, você vai ter que falar para ela onde você vai. Quer dizer, claro que no início é chato, porque você não tem esse costume, mas depois que ela começa a ganhar essa confiança, então vai cortar ali um problema que pode durar muito tempo, né? Então, vai ter que mudar alguns hábitos, né? Ser mais transparente, dar mais informação. A cabeça da pessoa ciumenta viaja muito, imagina muitas coisas e imagina por causa da ausência de informação. Então, você cobre essa pessoa de informações o máximo possível. Se você tiver que mudar alguns hábitos, por exemplo, como eu tive que mudar a minha maneira de ser muito amigo de outras mulheres e determinar que a melhor amiga minha é a minha esposa. Não tem outra melhor amiga ou amiga, porque eu sou um homem casado. Agora eu não posso viver a vida de solteiro. Então, às vezes, certas coisas você vai ter que mudar em respeito ao seu companheiro, à sua companheira. Tá bom? Então, isso é um trabalho que você faz para você investir. Então, essas regrinhas elas ajudam a prevenir o ciúme, curar o ciúme, prevenir. É a melhor coisa. Quando diz respeito ao ciúme, a melhor coisa é vocês prevenirem. Não ficar testando os limites um do outro, não impor ao outro que aceite a maneira que você é, se o outro se sente desrespeitado, então você tem que procurar descobrir, por exemplo, os limites da Cristiane, aquilo que faz ela sentir desconfortável. Eu tenho que saber o que é aquilo e ver se aquilo é uma coisa que eu posso me adaptar e cumprir. E eu pude deixar de ser amigo de mulheres porque, afinal de contas, eu não preciso de ter amigas. Eu tenho uma amiga do meu lado. Né? Então, são certas coisas que você vai ter que adaptar-se para poder resolver esse problema no seu casamento, no seu relacionamento. Agora, se você já está tendo essa situação e a outra pessoa não coopera, você até aqui vem tolerando, então o que a gente sugere para você é que você tenha uma conversa com essa pessoa, na boa, sem expressar raiva, acusação nem nada, mas fale o seguinte: olha, eu gostaria que a partir de agora, até aqui eu venho me sentindo muito mal por causa dessa situação que me faz ciumento, ciumenta, mas a partir de agora eu queria que a gente fizesse algo melhor, elevasse o nível do nosso relacionamento. Eu gostaria que você não fizesse isso, essas coisas, porque eu não quero ser ciumento ou ciumenta. Então, se você trabalhasse junto comigo, tá? E se eu tiver que lidar com essa situação no futuro, eu vou aplicar a regra dos 3 com você. Eu vou te dar um aviso verbal, senão depois disso um cartão amarelo ou um cartão vermelho, tá bom? Não em tom de ameaça, não fale isso em tom de ameaça, mas fale isso no sentido, a gente tem tido problema até aqui, mas a partir daqui vamos acertar. Então, vamos agir desta forma aqui. E assim você enforça, você defende um alto nível no seu relacionamento, que foi a dica 14 que nós falamos aqui nessa série de vídeos, tá bom? Bom, nos prolongamos bastante nessa dica aqui porque é uma situação delicada e a gente tem que explicar. Muito comum também, né? E deixar bem claro para você, cortar os T's e pontuar os I's, tá bom? Para não ficar dúvida. Então, a próxima dica vai ser a última das 21, mas nós voltamos e daremos essa super dica especial. Não perca. Até a próxima.